Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou Eustáquio André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um dos maiores enigmas, digamos assim, da humanidade. Fora a própria vida, que já é um grande enigma, né, como isso tudo surgiu, existe também o enigma desses objetos voadores não identificados, que há séculos, milênios, vamos dizer assim, singram os céus do planeta e não se sabe absolutamente nada sobre a origem deles. Eu particularmente, desde que eu vi um disco voador em cima da minha casa, um disco voador, já vamos falar sobre isso, em 1961, ou seja, 59 anos atrás, desde que eu tive esse avistamento, junto com meus pais, meus vizinhos, minhas irmãs, meus amiguinhos, nunca mais parei de estudar ou pesquisar o tema. E confesso que, passados 59 anos de pesquisa, de estudo, não cheguei a conclusão nenhuma. Não cheguei a conclusão nenhuma. Sim, eu só tenho, na verdade estou mentindo, tenho uma única conclusão. O fenômeno existe. O fenômeno existe. Discos voadores existem, esses objetos aí, esses objetos identificados, já vamos falar também sobre isso, sobre UFOs, OVNIs, ETs, discos voadores, existe. Mas o que é, o que são, o que querem, de onde vêm, ninguém tem certeza de absolutamente nada. Ninguém parou um disco voador, ninguém fotografou a placa de um disco voador, a procedência, ninguém gravou uma entrevista ao vivo com um extraterrestre, um alienígena, seja lá o que for, e nós não temos nenhuma prova, nós só temos conjecturas. Provas nós temos de que o fenômeno existe, o resto é 100% conjectura. E eu posso dizer de cátedra, né? De cátedra, porque como criança, 10 anos que eu tinha, de eu avistar aquilo, chamar todo mundo de casa, e não foi uma vez só, eu tive outros avistamentos, digamos assim, e outras tantas milhares, milhões de pessoas que tiveram, a gente sabe que aquilo é real, que a gente não estava tendo miragem nenhuma, porque uma pessoa, duas miragens, três, inconsciente coletivo, Jung, patati, patatá, tudo bem, mas não, é evidente, tem muitas fotos, tem muitos documentos, e o curioso também é que vocês perceberam que hoje que nós temos tecnologia de monte, todo mundo tem um celular com câmeras super potentes, super sensíveis, todo mundo fiscalizando o céu, milhares de satélites, uma série de tantas coisas fantásticas, linhas regulares de voos, pilotos que singram os céus do planeta de E vocês percebem que cada vez menos nós temos registros, avistamentos, contatos. Curioso, por que será isso, hein? Entra aí, começa a entrar aquelas fantasias todas, né? Ah, eles não acharam vida inteligente aqui, foram para outro lugar. Ah, porque não é momento de contatar. Ah, porque senão as crenças dos humanos vão para a cucuia. Ah, tem um monte de A. É que nem aqueles paranormais que, quando confrontados na televisão, eles dizem que o ambiente não está propício para eles fazerem aquelas coisas. Simples, né? Então, hoje nós vamos debater, vamos discutir. Eu abria durante 2 semanas, eu abri nas comunidades virtuais, algumas pessoas que quisessem formular perguntas, né? E eu responderia na medida daquilo que eu sei, daquilo que eu acho que sei, né? E desse tempo todo de pesquisas. Mas vamos primeiramente começar para separar um grande enigma. Mas antes disso, eu quero fazer a promoção. Nós vamos estar agora, de 22 a 25 de fevereiro, nós vamos estar em Curitiba, para o congresso, acho que é o 31º ou 32º Diálogo com o Universo. Vai ser uma programação fantástica, palestrantes muito bons, com diversas linhas de raciocínio. Seria interessante você ir lá ver para a gente conseguir formular
alguma hipótese, né? Mais uma dessas milhares de hipóteses que nós temos sobre esse evento, mas o evento promete. Vamos ter mesa, nós vamos falar sobre, todos os participantes lá, os palestrantes vão falar sobre o Nibiru, vamos fazer uma mesa redonda sobre isso, o que é isso, existe, não existe, e é uma programação fantástica, com diversos workshops, promovido pelo querido amigo e irmão Rafael Cury, né? Esse irmãozão, esse batalhador, esse cara fantástico, que há tantos e tantos, mais de 30 anos, vem realizando os maiores eventos ufológicos do país, né? Então é isso, só lembrando para você, de 22 a 25 de fevereiro, estaremos todos juntos lá em Curitiba, compareça no Hotel Lison. Muito bem, vamos começar então por que eu dei o título quando eu chamei na internet? UFOs, ETs e discos voadores. Fala, e aí? Por que você não está falando a mesma coisa? Eu falei, não. UFOs, o próprio nome já diz, do inglês, né? Unidentified Flying Object. Objeto voador não identificado, é o nosso OVNI. O nome já está dizendo OVNI, objeto voador não identificado. Se não é identificado, não pode ser disco voador. Ou até pode, desde que seja identificado como tal. Mas então já existe essa grande confusão. Eu vi um UFO. Eu vi um OVNI. Perfeito. É o que mais se vê. Isso se vê 99,9% das vezes, se vê UFO, se vê OVNI. Objeto voador não identificado. Pode até ser um disco voador. Mas enquanto ele não for identificado, ele tem que continuar sendo um objeto voador não identificado. De acordo? Inquestionável isso, é inquestionável. E a maioria das coisas que a gente vê, essas luzinhas, por mais que elas façam efeitos fantásticos daqui para lá, de lá para cá, nenhuma coisa da Terra pode fazer isso, patati patatá. Infelizmente, são conjecturas. Enquanto a gente não souber, tudo bem, aparece em radar, isso e aquilo, mas continua sendo nada. Nada não, sem identificação. ETs. Ficou clara a questão de UFO e OVNI? Então, muito bem, ETs. Extraterrestre. Extraterrestre significa que vem de fora da Terra. Nós não temos a menor ideia de onde vêm esses seres. Grego, qual é que é a tua, não sei o quê? Você sabe que eles vêm das Pleiades, que eles vêm de Alpha Centauri, que eles vêm disso aqui, vêm daquilo lá? Não sei. Eu já falei ao longo desses quase essas 6 décadas de ufologia, eu já escrevi livro, já tirei eles de circulação, porque já não é mais nada disso que eu penso. Essas histórias todo mundo sabe. Eu já viajei na maionese de monte, mas eu viajei na boa fé. Era aquilo que eu acreditava. E crença na ufologia não cabe, infelizmente não cabe. Não cabe. Crença não é ufologia, crença não é ciência, crença é crença. Então, acreditar não significa absolutamente nada. Comecei a questionar, escrevi livros, como eu disse, 5 livros, tirei eles de circulação, não tem mais, porque não condiz mais com a minha verdade hoje. Eu não posso dizer que extraterrestres existam, ou melhor, eu posso dizer que eles podem existir. Por quê? Porque dentro desse fantástico tamanho do universo, imensurável, né? Imensurável, infinito não, porque a gente não sabe se ele é finito, se ele é infinito, não sabemos. Então imensurável é a palavra mais adequada. Existiriam algumas outras civilizações? É muito provável. Tem a equação de Frank Drake, tem uma série de outros estudos. É bem possível que bilhões e bilhões e bilhões ou trilhões de estrelas existam outras civilizações. Mas daí a você achar, ou você achar você pode, achismo e crença são similares aqui, né? Você achar que eles podem vir para cá é um direito seu. Mas nós não temos nenhuma prova. Nem aquelas coisas do Barney e Betty Hill, que mostraram aquele desenho que a professora foi ver, que ele era visto daquele lugar e achou que ele vinha daquela origem e tal. Conjecturas. Porque eles podem vir para cá por causa das dobras do tempo, coisas que nós desconhecemos, patati, patatá, patati, patatá. Infelizmente é patati, patatá. Não sabemos a procedência dos tripulantes destes objetos voadores não identificados e de discos voadores.
né? Discos voadores, vocês sabem, já vamos chegar lá. Então, nós não sabemos a procedência deles. Ah, mas eles vêm de fora, essa tecnologia é fantástica, nós não temos aqui. O que você sabe? O que nós sabemos do que nós temos aqui? A gente se admira todo dia com o que a ciência desenvolve, com o que nos é revelado. Imagina quanta coisa não nos é revelada. Ah, porque capturaram isso, capturaram aquilo, caiu isso, caiu aquilo. Thomas Brazel, em 1947, o caso Roswell e N outras Socorro, e entre tantos outros casos. Nada. Se os governos capturaram alguma coisa, guardaram para si, e eu não duvido que tenha acontecido isso, mas o que era? Eu não sei, ninguém sabe. E mesmo aqueles que disseram que viram tudo isso aqui, não tem, vai ficar só no verbal. Eu vi, gente que esteve lá dentro, trabalhei na NASA, fiz isso, fiz aquilo, mas é só conversa. Só conversa até hoje, gente, até hoje. Infelizmente. Eu sou um aficionado disso, vocês sabem. Não existe uma graminha. Quantas pessoas já viajaram para outros planetas daqui para lá? Quantas pessoas já estiveram em naves, discos voadores, patati patatá, ou não puderam pegar uma colher, um pedaço de tecido, um pedaço de roupa, um botão, um pedaço de comida, sei lá, fotografia não sei lá, se tira os objetos não funcionam, mas não tem prova nenhuma das pessoas que foram para esses lugares ou dentro das naves não trouxeram prova alguma. Não é muito estranho isso? Não é? Pelo menos é um ponto de interrogação. No decorrer dessas perguntas, tem pergunta de tudo quanto é tipo dos internautas aqui. Eu vou tentar responder, mas são muito interessantes, porque muita gente confunde com tudo. Você começa a conjecturar com tudo. Então, a procedência desses tripulantes, não sabemos. Então, como eu não sei, eu atribuo que seja extraterrestre? Só porque eu não sei, ele vem de outro mundo? Só porque ele tripula alguma coisa que para no ar, que some, reaparece, tudo isso aqui, ele é de outro mundo? Não necessariamente. Não digo que não seja. Eu não tenho, e ninguém tem, prova alguma de que sejam de outros mundos. Infelizmente é isso. Podem os aficionados me contestar, eu não estou nem aí. Estou aqui para apresentar as minhas mudanças de consciência, minhas mudanças de conceito, e eu só estou aqui contribuindo com alguma coisa para vocês. Acreditar aqui, você não precisa acreditar em absolutamente nada. Quer assistir, assiste. Quer não assistir, não quer assistir também. Não tem problema nenhum. Nós estamos aqui para contribuir para a elucidação desse fenômeno. Eu gostaria que existissem outras civilizações nos visitando, trazendo coisa boa, compartilhando alguma coisa para melhorar essa nossa sociedade aqui. Porque aqui realmente parece que falta vida inteligente, porque o que a gente vê no nosso dia a dia hoje, em pleno século XXI, segundo esse calendário maluco que nos foi imposto, isso aqui não é coisa de planeta civilizado, né? Mas isso vamos deixar um pouquinho mais para frente com as perguntas aqui que tem falando sobre isso. Então, para finalizarmos essa introdução, extraterrestres existem, devem existir, acredito que devam existir. Vêm nos visitar? Não sei. E se vem aqui, não tem prova nenhuma, não apareceu nenhum, só porque aparece gente, disseram que viram gente diferente, porque era assim, era assado, era brilhante, era roupinha aqui, cabelo comprido, bonitão, lindo, outro feinho, great, isso aqui não significa que eles vieram de outro lugar. Não significa. O planeta Terra é gigantesco. O planeta Terra nós estamos, a parte mais profunda do planeta Terra, que é as Fossas Marianas, tem 11 quilômetros de profundidade, né, digamos assim, 11 quilômetros, 11 mil metros. Se a gente sair daqui onde nós estamos sentados agora, eu e você, cavarmos até o meio da Terra, são 6 milhões são 6 mil, agora pegou, 6 milhões, agora que coisa feia, né? É uma estupidez 6 milhões e 300 de quilômetros? Não, 1.000 metros, não sei quantos mil quilômetros é para a gente chegar no centro. Então nós estamos na casquinha da coisa. Pode existir cavernas aqui ao redor do planeta, nas geleiras, nos Himalaias, em um monte de lugar onde esses seres aí entram e saem das montanhas, não sei. Pode ser que tenha gente que sabe, deve ter.
deve ter, porque hoje nós estamos monitorados aí por satélites e tudo mais, né? Mas eu prefiro, hoje o grego, o Eustáquio, aos quase 69 anos de idade, eu acredito que a procedência deles é daqui mesmo. A procedência, minto, a procedência eu não sei. Mas o que nós vemos, o que traz a história, o que a gente tem visto nessa ufologia moderna, ou desde Kenneth Arnold, todas essas coisas aqui, é tudo daqui. Tudo daqui. Tecnologia daqui, saiu daqui, está aqui. Onde estão, não sei. Deve estar em algum lugar daqui. O que querem, não sei também. Muito bem. Entramos na outra fase aqui agora, na terceiro título do nosso programa hoje. Discos voadores. O que é disco voador? Disco voador é um objeto discoide que geralmente fica parado sobre o seu próprio eixo, girando sobre o seu próprio eixo, tem a capacidade de, segundo relatos, avistamentos, eu tive os meus, posso estar louco, posso ter me enganado, não sei. Todo mundo que viu junto, as outras vezes que eu vi, as pessoas que viram, pode estar todo mundo enganado, pode estar todo mundo louco, mas que viram. Objeto pousado, eu tenho história, gente, eu tenho histórias que são irrefutáveis, é incrível. Ao longo da minha vida, eu andei o Brasil inteiro, fora também, perguntando para pessoas humildes, em lugares que não tem essa coisa de inventar história, não, são relatos fabulosos, de objetos mesmo, de discos voadores, né, de coisas físicas, não luzinha tem tudo quanto é lugar. Então isso é inquestionável, discos voadores existem pessoas, seres que tripulam esses discos voadores. Agora o que são, da onde vêm, o que querem é tudo conjectura. O que a gente faz hoje em congressos, em eventos, em palestras, é trabalhar em cima de conjecturas, infelizmente. Mas isso é uma busca de uma verdade, é uma busca de uma resposta. Eu acho isso salutar, eu acho isso sadio. O que a gente não pode ser é fanático. Defender coisa que a gente acha, que a gente acredita. Não pode. Ciência não é achismo e não é crença. Nós temos é que buscar provas. E até hoje, infelizmente, não há provas de que alguma coisa extraterrestre nos visite. A gente vê todos aqueles vídeos que você viu, que eu também vi, como aficionado que eu sou, coisas saindo da nossa atmosfera, voltando para a nossa atmosfera. Beleza, eu também vi isso aí. O que é? Não sei. Tanta coisa que a gente manda para fora, pode vir coisa de lá de fora também, não sei da onde não sei. Não sei, não pode conjecturar, não pode ficar nessas questões, nós temos que ir a fundo. A ufologia hoje está cada dia mais esquecida, digamos assim. Vocês já perceberam? Fora os queridos e amados amigos que morreram, que já foram por lá de lá, sei lá para onde foram, né? Esses queridos amigos que o tempo levou, como vai levar qualquer um de nós, outros grandes ufólogos, curiosamente, vocês já perceberam? Curiosamente, saíram de cena? Por que será que eles saíram de cena? Eu mantenho contato com alguns, né? Carlos Reis, o querido o Birajara Franco Rodrigues, outros tantos aí que o Chola. Quantas pessoas aí largaram a ufologia? Por quê, hein? É uma boa pergunta, né? Vai lá saber, porque acho que se convenceram de que o método de pesquisa, e nós nos comunicamos, a gente se comunica, troca ideias de algumas coisas assim, né? Mas muito mais maduras, digamos assim, muito mais questionadoras do que comprovadoras. Hoje a gente questiona o fenômeno, a gente questiona muito o fenômeno, pelo menos tentando buscar alguma coisa sólida, concreta, com o pé no chão, né? Viagem não dá mais. Então, pensem sobre isso. Vittorio Pacatini também. Vem na memória e vai aparecendo. Por que essa gente sumiu?
Ah, porque o governo pressionou. Ah, porque compraram. A teoria da conspiração, nossa, o que mais tem? Ah, porque se calaram, porque era isso, era aquilo. Alguém comprou, alguém pagou, a CIA, era a gente da CIA, não sei o que. Ai, nossa senhora, gente. Vamos raciocinar um pouquinho, pô. Vamos raciocinar um pouquinho. Então, discos voadores existem. E como existem, gente? Nossa, se eu pudesse, eu posso afirmar aqui, na frente da câmera, nesses 59 anos lidando com o fenômeno, apenas 10% ou menos do que isso chegou a conhecimento público. Os acontecimentos, os contatos, os fenômenos, os avistamentos, essas coisas com discos voadores e tripulantes, não chega a público, não chega, porque as pessoas têm medo, têm vergonha de serem gozados aqui, então ficam em silêncio. Quando acham alguém que aborda esse assunto com elas, elas sentem um prazer em poder desabafar isso para ver se elas estão loucas ou não, com alguém que acredita. Então isso é fantástico. Então eu posso asseverar para vocês, tudo isso aí que foi publicado até hoje no mundo, livros, revistas e tudo isso aqui, não tem 10% no máximo do que já aconteceu aqui nesse planeta com tripulantes e esses objetos voadores não identificados. O fenômeno é fabuloso. Então vamos lá, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, não, acho que não. Vamos para as perguntas aqui, que é interessante. São perguntas de tudo quanto é tipo e vão ajudar a gente a esclarecer alguma coisa, tentar esclarecer. A Marina Subtil, que eu vou dar o nome de todo mundo, quem perguntou, porque estava na lista, estava na comunidade virtual, então está identificado. Ela pergunta, foi a primeira que fez, a viagem para fora do corpo, viagem astral, o que você teria a dizer a respeito? O que eu teria a dizer para respeito, que é uma experiência pessoal, fora do corpo. Acredito que seja possível, porque muitas pessoas conseguiram isso, se viram flutuando em operações cirúrgicas, experiência de quase morte, desdobramento de noite, que vê seu corpo, vai para aqui e para lá. E tem um fato interessante para contar. Eu tenho uma única experiência disso, de experiência fora do corpo, que foi muito interessante. Eu me vi no universo, me lembro, agora estou contando para vocês a minha coisa, e eu não era nada, eu era tudo. Eu era tudo. Eu e aquela coisa que eu estava vendo éramos um só. Não tinha som, não tinha nada. Eu tive a consciência e o sentimento do ser. Ser o quê? Nada. Ser. Simplesmente ser. Eu era. Eu, o universo, éramos uma coisa só. Aquilo que eu estava vendo. Uma experiência fantástica. E para ilustrar essa primeira questão, quando eu fechei a Sossex daquela primeiro endereço que ela estava, 1991, estava fechando, encerrando as atividades, apareceu uma senhora na porta, falou, o que era aí? Eu falei, senhora, que era uma sociedade de estudos extraterrestres, assim, assado, tal. Aí começamos a conversar, ela viu que se interessou pelo assunto, e ela disse para mim que ela conseguia se desdobrar. Por isso que essa pergunta me trouxe isso aqui. Ela falou, olha, eu conheço o mundo inteiro, eu conheço o planeta inteiro. Toda noite antes de eu dormir, eu já me programo para onde eu quero ir, eu durmo e vou. Eu converso com as pessoas, eu visito, eu conheço o mundo inteiro. O mundo inteiro. Ela dizia que saía do corpo e visitava Rússia, Chechênia, Grécia, conversava com pessoas, tudo isso aqui. E era de louca, ela não tinha nada, na aparência pelo menos. E eu acredito isso, muita gente tem esse tipo de relato. Então, alguém deve estar perguntando aí, isso tem alguma coisa a ver com contatos, com alguma coisa? Não sei. Já respondo que eu não sei se tem alguma ligação, se quem viaja fora do corpo pode encontrar alguma coisa, não sei. Perguntem para quem viaja fora do corpo e que tem consciência disso e que possa responder essa pergunta para vocês. Então, olha lá. Outra. O Sérgio Borracha Sezoski, ele diz o seguinte, faz a pergunta assim, as aparições das quais fica difícil comprovar montagens são físico-materiais ou extradimensionais? Por que as gravações antigas de naves são aparições segundo os relatos daquela época? Com o passar do tempo, as naves evoluíram seus formatos e forma de deslocamento junto com a tecnologia terrestre? Intrigante, no mínimo, para não dizer suspeito. Bom, são perguntas que não têm resposta. Por que antigamente as naves tinham um formato? Não sei.
Antigamente não tinha fotografia, né? No passado faziam-se aqueles desenhos. E se eu faço um desenho, eu faço desenho o parâmetro daquilo que eu conheço. Então vou fazer um desenho daquilo que eu estou vendo, mas eu vou conseguir retratar da forma como eu vejo aquilo. Cada um vê uma coisa diferente. Nós, 3 pessoas olhando para a mesma coisa, nós vamos descrever diferente. Então essa maneira de mudar os vimanas, essas coisas antigas, não sei porquê, acho que fica mais fácil, mudou a capacidade das pessoas registrarem isso. Com o passar do tempo as naves evoluíram, tá? Junto com a tecnologia. A primeira pergunta, se são físico-materiais ou extradimensionais? Também não posso asseverar isso, não posso responder uma coisa dessa. Eu posso responder aquilo, não sei, de outra dimensão. Eu não tenho a capacidade, Eustáquio, consciente pelo menos, né? Estamos falando tudo consciência, pé no chão aqui, ó. Dá para fazer o barulho do pé no chão. Eu não consigo passar para uma outra dimensão. Quando você dorme e você vai para o astral, ou você pode ir para outra dimensão, não sei, não lembro, não posso provar, não sei. Então eu não posso afirmar nada nessa questão, se são extradimensionais ou não, se eles vêm de outra dimensão. Tem tanto relato de gente que atravessa aqui, atravessa uma porta aqui, vai para outro lugar. Eu já vi coisas incríveis, eu com os meus olhos aqui, os olhos físicos, já vi coisas incríveis, mas e aí? E aí? Só porque eu vi é real? Só porque eu vi eu posso explicar? Não, infelizmente não. No momento não. Então, se existe esse trânsito interdimensional, não sei. Seria interessante que existisse, né? Em termos. Imagina você já se pensou passar para uma outra dimensão? A gente nem sabe o que é uma outra dimensão, né? E nós temos a 3ª dimensão, né? Altura, largura e comprimento. Diz que a 4ª dimensão é o tempo. Você já pensou você passar por um lugar que você não conhece nada, que você não sabe de nada? Você teria um choque. Você poderia até morrer, digamos assim, porque você não está ambientado com nada daquilo. Nada daquilo. Por isso que eu digo, como diz o mestre esquartejador, vamos por partes, até no nosso conhecimento, naquilo que a gente quer alcançar. Vamos devagar, sem sede ao pote. Vamos lá. Assim, continua o Sérgio Borracha Cezoski aqui na pergunta. Nunca ninguém levantou questionamento do porquê dos OVNIs acendem luz de noite, senão com o intuito de serem vistos. E muitos de dia agem da mesma forma. Outros casos de maior atenção e intriga são os objetos que só são perceptíveis a câmaras infravermelha. Esses são mais credíveis e sem explicação racional. Essa questão da iluminação também, dizem que é o campo gravitacional que eles conseguem provocar. O porquê de aparecer luz de noite eu também não sei responder. De se fazer visíveis, não sei por que se fazem visíveis. Se eu estou pesquisando, se eu estou visitando um outro planeta, hipoteticamente, eu vou querer ser o mais moita possível. Se eu estou pesquisando, se eu quero conhecer comportamento, se eu quero prospectar alguma coisa, tudo aqui, eu vou ficar quietinho. Eu não vou ficar dando alarde do que eu estou fazendo. Então essa questão das luzes, não sei porquê também. E se alguém souber, por favor, o Vida Inteligente está aberto para você me escrever alguma coisa, eu chego aqui e respondo e digo, mas prove o que você disser. A Inês Bá pergunta: o meu interesse em ufologia surgiu a partir do meu interesse por todos os assuntos que têm relação com a consciência humana. Paranormalidade, transtornos psíquicos, curas espirituais, abduções, etc. Qual é a visão dos pesquisadores sobre a importância do fenômeno UFO nesse assunto? Seria ele o limiar entre a ciência e a espiritualidade? Puxa vida, isso aí todo mundo se questiona nesse aspecto, né? Querem unir ciência e espiritualidade, diz que uma coisa não caminha sem a outra. Eu acredito que até seja factível isso e tenha um quê de verdade, mas ainda falta muito para a espiritualidade descer um pouquinho e a ciência ceder um pouquinho também, para que estejamos no mesmo nível de poder conversar sobre isso, colocar os pontos de vista, os porquê não, porque parar da crença, parar da convicção do achismo e disso aqui, eu acredito que a gente possa chegar. Transtornos psíquicos, paranormalidade, curas espirituais, abduções, é o samba do crioulo doido. Isso tem muito dentro da ufologia. Isso é provocado pelas testemunhas,
por alguns pesquisadores, por tudo. Isso é normal, natural e não tem nada de ruim. Ruim é quando você fica teimoso, quando você não tem prova nenhuma, quando você fica preso a dogmas, a conceitos, pré-conceitos e você não tem a mente aberta para ceder ao novo. Então é isso que acontece. Hoje a ufologia atual, a ufologia do século XXI, ela continua e está aí, me questione, por favor, questione. Ela continua ruminando, mastigando casos do passado, dando roupa nova a casos do passado e tentando e nada. É isso aí, é nada, não adianta. Outra questão são os OVNIs ou as naves. Na minha percepção, nem todos os discos voadores são extraterrestres intra- ou interdimensionais, é o que a Inês Bá está falando. A maior parte deve ser tecnologia secreta dos governos da Terra. É uma possibilidade, uma grande possibilidade. Enquanto a tecnologia em todas as áreas cresceu exponencialmente, os motores a propulsão não evoluíram quase nada, o que é totalmente suspeito. Muitos informantes falam sobre esta questão, também que a colonização de Marte já aconteceu, que o projeto solar Warden é uma realidade, que a Lua é uma região neutra de outras civilizações, enfim, que o povo da Terra é mantido às escuras como bons escravos produtores de renda para os donos do mundo. Como a ufologia vê essas questões? São apenas teorias da conspiração ou há um fundo de verdade? Bom, teoria da conspiração, com certeza. Há um fundo de verdade? Com certeza também. Agora, o que há de verdade? O que é de verdade? O que não é? O que é teoria da conspiração? O homem já foi para Marte? Não sei. O homem, né? Um ser humano ir para Marte? Não sei. Tem coisa no lado oculto da Lua? Não sei. Ah, mas tem tanta prova, fotografias. Gente, o dia que eu, você, outras pessoas daqui que não tem nada a ver com, não tem o rabo preso com ninguém, que sejam pessoas equilibradas, tudo, e que possam ser levadas e ser mostradas, você mesmo com seus próprios olhos, com a sua própria percepção, com equipamento fotográfico, com equipamento cinematográfico, você poder documentar de que existem construções do lado oculto da Lua, lado oculto em termos, né? Porque está lá para quem quiser ver, só que não aparece por causa da rotação aqui da Terra. E se você quiser lá e conseguir ver, tudo bem. Se você já foi para Marte, conseguir ver a mesma coisa de Marte, mas tudo que a gente vê são manipuladas, nos escondem, botam fotografias selecionadas, patati patatá. Mas não é porque nos escondem que escondem o quê? Não sei. Sabe, teoria da conspiração existe e nós próprios aqui, eu, você, todo mundo, fomentamos isso para que isso piore, para que isso aumente, para que isso dê medo, para que isso nos afaste da verdade que o fenômeno quer nos mostrar, né? Então é isso que eu acho. Agora, quanto à questão de tecnologia, cresceu muito. A gente desconhece, tem tecnologias aí fantásticas. A cada dia a gente se surpreende com as tecnologias da Terra. Ah, mas essas tecnologias que estão aparecendo na Terra são oriundas de naves que foram capturadas. Isso aqui, a teoria de tecnologia alienígena, são conjecturas. São conjecturas, não temos prova nenhuma, infelizmente. Eu adoraria ter provas. E você também. A Vivete Apolinário. Olha a pergunta. Existem ETs maus? Se sim, como distingui-los? As naves são da Terra, intraterrenos, dizem alguns. Mas existem outras dimensões da Terra. São de lá também? Quais os sinais que se apresentam que a pessoa foi contatada ou abduzida? Nossa, essa pergunta dá pano para manga. Existem ETs maus? Vamos substituir essa palavra ETs por tripulantes dessas naves, desses discos voadores. Existem ETs maus? O mal é um conceito. Que conceito eu tenho de mal e que conceito você tem de mal? Aquilo que você aprendeu, aquilo que te ensinaram. Mal é você maltratar isso, mal é você dar um chute em alguém, mal é você roubar, mal é você fazer isso. Esse conceito é relativo.
Estes tripulantes destas naves, destes discos voadores, que presumivelmente tiveram contatos com pessoas, e eu acredito que tiveram, porque tive testemunhas demais de fidedignas, pessoas humildes demais, nossa, e com outros testemunhos, pessoas que dizem que são esses seres, muitos deles são frios, não são maus, frios, parecem não ter sentimento. Não sorriem, não tem nada, e eles fazem aqueles procedimentos, como dizem aqui, né, de exame de sangue e outras coisas, né, sexo, isso é relativo também, mas é a consciência que eles têm, eu acho. Se é bom ou mal, não sei, é um conceito humano o bom e o mal. Esses tripulantes podem não ter esse nosso tipo de conceito. Eu sou um pesquisador, nós não fazemos maldade com nós, o ser humano é mau. O que ele faz com o rato, o que ele faz com os cachorros, o que ele faz com os bichos aqui, isso é mau. O ser humano é mau por causa disso? Não. Ele está pesquisando, está judiando do bichinho lá, mas ele está pesquisando para o bem da humanidade. E se eles estão aqui também, oriundos de onde que vêm aqui, eles estão pesquisando e eles são maus porque estão pesquisando, estão tirando seu sangue, estão tirando seu sêmen, estão tirando seu óvulo. Hein? São maus? Não, questão de consciência. Então, existem ETs maus? Ponto de vista, não sei. É o ponto de vista. Maus ou não, depende do conceito de cada um. Se sim, como distingui-los? Não dá para distinguir. Você tem o conceito de mal, você não pode querer distinguir um ser que você desconhece. As naves são da Terra, como dizem alguns? Não sei, eu prefiro acreditar. Hoje, depois de tantos anos, eu prefiro acreditar que sejam daqui mesmo. Não veio de lugar nenhum, de lá de fora, é tudo aqui. Tudo aqui. É construída por governos? Não. Tem construído por governos, mas construído por outras inteligências daqui da Terra mesmo, oriundos não sei de onde, não sei. Vamos conjecturar, Atlântida, não sei. Existem outras dimensões na Terra, são de lá também? Não sei. Mas, Grego, você faz um programa de ufologia e você vai responder que não sabe? Claro que eu vou responder que eu não sei. É melhor eu responder que eu não sei do que ficar inventando, colocando baboseira aqui como resposta. O Celito Medeiros, esse meu querido amigo Celito Medeiros, um grande artista plástico, um grande pintor, nossa, lá de Curitiba, muito querido. Ele diz o seguinte: dá a impressão de que os que se dizem estudiosos do assunto, em verdade, mostram especialmente algo bizarro, desqualificando as reais imagens de estudos sérios. Você mesmo, caro amigo Eustáquio, fez isto ao não dar retorno de duas imagens fantásticas e até recentes. Essas imagens que o Celito me mandou, eu não posso reproduzir aqui porque são muito pequenas, não daria resolução aqui, ok? Então, só para dar um esclarecimento. Uma delas mostra claramente que um avião em chamas na Turquia teve ajuda de um objeto voador, um objeto exterior ao avião. Enviei link e imagens congeladas, claras a respeito da ação. Em outra, o acidente com 2 militares conduzindo a bandeira da Venezuela, suspensos em um helicóptero que teve a corda de sustentação rompida, causando a morte de ambos. Imagens quadro a quadro mostram claramente um objeto cortando a corda, em altíssima velocidade, que sem análise de quadro a quadro e zoom, seria mesmo impossível de ser percebido. Meu querido amigo Celito, as imagens que você me mandou, elas são inquestionáveis, as imagens são inquestionáveis, exatamente o que você disse aqui. Agora, o do avião, o que era aquilo? O que era aquilo? Não tem definição, não consigo ver se dá para ver alguma coisinha, mas o que é aquilo? Não dá para distinguir. Era disco voador, era objeto, eram ETs, eram seres angelicais, eram espíritos, isso aqui não dá para definir, não dá para asseverar nada, afirmar nada. E do helicóptero também, a mesma coisa. Mesma coisa, se você me mandar depois do final do programa, poste nas comunidades novamente, eu vou compartilhar com outras comunidades de ufologia e vou deixar as pessoas opinarem sobre isso, mas vão chegar à mesma conclusão. Não dá para definir. E por quê? Vamos lá, vamos conjecturar, vamos elucubrar. Por que um objeto
iria cortar a corda de 2 caras na Venezuela que estavam dentro do helicóptero, pô. Não sei. Isso não é que deixar de ser sério. Eu vi o que você mandou e sempre olho com carinho o que você escreve, leio tudo que você posta, só que eu não posso. O que eu posso fazer? Eu posso dizer que aquilo é o que eu e você vimos. O que eu e você vimos. Só que você acha uma coisa, eu acho outra. Ou então eu não acho, não sei, eu não tenho conclusão nenhuma. Essa que é a questão do ponto de vista. Mas nós vamos, por favor, assim que terminar o programa, você reposta que eu vou passar para as listas de ufologia. A Terezinha Caron pergunta: como identificar a parte do bem e os menos bons no conceito humano? Nem sei se adequa essa pergunta. Terezinha, eu respondi acima. Como identificar a parte do bem e do mal? Depende do conceito que você tem de bem e de mal, e depende do conceito que esses seres têm de bem e do mal. Eles estão certos, você é errada, você está certo, eles estão errados? Questão de conceito. O João Paulo Neto pergunta o seguinte: tenho várias perguntas sobre UFOs e seus tripulantes. Se no programa Vida Inteligente você puder responder, tal. Pergunta primeira: esses seres, naves, são de outros planetas ou multidimensionais? Eu respondi no começo do programa, João Paulo. Pois alguns abduzidos relatam que esses seres atravessam paredes. Não duvido. Não duvido. Hoje, se assiste na televisão, você assiste no YouTube, no WhatsApp, tudo isso aqui, eu fico abobalhado de ver as mágicas que esses caras fazem. As pessoas aqui fazem a garrafa sumir na mão, o cara atravessa a parede mesmo, ele está aqui dentro da loja, sai do outro lado, na frente de testemunhas, tudo isso aqui. Você já sabe do que eu estou falando, vocês todos sabem do que eu estou falando aqui. Então hoje é incrível a gente fazer, atravessa a parede, some, desaparece, some, reaparece. A mágica hoje, a ilusão de ótica, os truques estão fabulosos. Eu não estou dizendo que é truque de eles atravessarem paredes, mas se você consegue fazer essa ilusão, por que não? Não sei. Eles têm domínio, sutilizaram a matéria, não sei, conjectura, sutilizar a matéria. Eu posso desaparecer aqui na frente de vocês agora, puf, não sei se eu não consigo. Posso, não posso? Posso até poder, mas eu não consigo. Pode ser que tenha gente que consiga. Outra pergunta: os espíritos seriam seres extraterrestres? Olha, é uma questão complexa aqui, porque no meu ceticismo, que eu tenho hoje, eu duvido de tudo hoje, né? Hoje eu duvido. Hoje eu só acredito no pulsar das minhas veias, como eu já falei inúmeras vezes, plagiando a música do Fagner, né? Eu não creio que espíritos sejam extraterrestres, né? Resposta simples: não creio. Crença, não posso afirmar. 3. Seres extraterrestres controlam a raça humana? Eu acho que não. Acho que não. Não. Acho que aqui nós estamos aqui. Quem controla a raça humana são os humanos mesmo. São os humanos. É a mídia, a televisão, as coisas, as mensagens subliminares, uma série de pessoas, uma série de interesses, uma série de grupos que subjugam a humanidade. Isso sim. Ninguém de lá de fora, não, terrestres. Outra pergunta: existem seres híbridos, mistura de DNA humano e DNA extraterrestre? Não sei. Não tenho prova alguma. Pode existir, pode não existir, não sei. Não temos prova. Quantas pessoas já me relataram que vieram, que sonharam que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que depois deixaram de menstruar, mulheres, né, deixaram de menstruar, e depois de um certo período voltaram a menstruar, geralmente uma gestação inteira, 9 meses, né, e que depois lhes é apresentada em sonho lhes é apresentada a criança. Então essas pessoas, essas mulheres, elas acham que tudo aquilo foi real. Foi real, não foi? Não sei. Não se sabe. Não se sabe. Nós não temos provas. Nossa, vai ficar famoso, vai revolucionar o planeta o dia que alguém conseguir alguma prova disso. Alguma prova disso. O Travis Walton, que eu tive o prazer de estar com ele algumas vezes, o do Fogo no Céu,
Fui cicerone dele em Curitiba, saímos para comprar roupa, jantar juntos, tudo. E é uma pessoa que você percebe que ela é estranha, ela é fria, parece que é uma outra pessoa. Ele sofreu uma experiência traumática, segundo ele. Diz que nada daquele do filme, muita coisa do filme não é real. Não tem nada daquela gosma onde ele se viu preso, nada disso aí. Ele não pôde evitar porque ele vendeu os direitos autorais do filme, né? Mas você acreditar que exista alguma mistura, vamos dizer, entre seres humanos e híbridos, não sei. É difícil, né? É difícil. Não consigo imaginar. O que verdadeiramente podemos comprovar sobre a presença de seres e naves extraterrestres aqui na Terra? O que nós podemos comprovar é de que eles estão aí. Eles estão aí. Quem são? Não sei. O que querem? Não sei. De onde vêm? Não sei. Pergunta 6. Somos extraterrestres? Que eu me lembre, eu não sei. Eu não consigo sair daqui do planeta, pelo menos conscientemente aqui. Eu nasci 69 anos atrás, não lembro de nada antes disso, absolutamente nada. Meu pai e minha mãe são normais, eram normais pelo menos, né? Dentro desse conceito aí do que a gente vê, as pessoas desenhando figuras de seres extraterrestres, tudo. Tem alguns aqui no planeta, gente que parece ET. ET nessa concepção que a gente vê, são diferentes, são pequenininhos, outros têm cabeça grande, outros têm olhos grandes, outros são diferenciados. Não sei. Se nós somos de outro mundo, não faço a menor ideia. São perguntas sem resposta no momento. Infelizmente são. E a gente vive conjecturando. Gratidão por essa oportunidade e tal. Uma impressão que tem, ele continua, é que os humanos não são da Terra. É impressão, ele diz, pois se assim o fosse, estariam seguindo o mesmo padrão de comportamento que os outros animais. É como se não reconhecessem ambiente natural ao que está. Ele quer dizer com isso aqui, eu senti que se o ser humano fosse daqui, ele preservaria o seu planeta, ele daria valor àquelas coisas, como os animais fazem. Né? Como os animais fazem em preservar aquilo que eles têm, onde eles estão, o meio ambiente deles, tudo. Mas eu não sei, são conjecturas. Maria de Fátima Pascoal diz o seguinte: já fui contatada. Só não consigo lembrar se cheguei a ser abduzida. Como saber? Faz muito tempo já. Bom, primeiro, o que é ser contatado? Contatado, no meu ponto de vista, naquilo que eu aprendi em todos esses anos aí, é quando você recebe mensagem de alguém, ou você tem um encontro físico com alguém, ou é você levado para algum lugar onde você conversa com alguém que seja de outro lugar, sei lá. Contatado. O próprio nome já diz, contatado. Só que contatado a gente alude a extraterrestre. Só pode ser contatado por ET, patati patatá. Eu achava, desde pequeno, eu tive muitos fenômenos, não estou aqui para falar meus fenômenos, são meus fenômenos. Se fosse de todo mundo, estaria de todo mundo, mas são os meus. Alguns, outras pessoas testemunharam, outros não. Mas eu ouvia, como eu ouço até hoje, ouço palavras sem som. Palavras sem som. Então, antigamente, desde a minha juventude, tal, a minha infância, falavam aqui dentro da minha cabeça, tal, algumas coisas, principalmente início de frases, e depois eu ia desenvolver escrita. Eu escrevia muito, nossa, e tenho essa facilidade até hoje, apesar de eu não estar fazendo mais isso. E só quando eu me aquietava que a coisa vinha. Uns podem dizer isso, psicografia, canalização. Eu também achava. Isso e aquilo. Hoje eu acho que esse tipo de informação, essas vozes que eu ouço, sem som, são duas coisas. Acho. É a minha dedução, Eustáquio. Eu sou contatado pela minha essência. O que é a minha essência? Se alguma coisa não estivesse dentro de mim nesse instante, me animando, eu não estaria aqui falando com vocês.
Tanto é que quando essa coisa, essa essência vai embora, a gente chama de vida, sei lá o quê, você começa, você endurece, morreu, não bate mais nada e você tem que ser enterrado, porque senão você começa a cheirar mal. Então, isso existe. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente contata e se surpreende é conosco mesmo. Nossa, que ideia maravilhosa, que palavras maravilhosas que eu estou ouvindo sem som. Quem será? Fulano de tal, esse espírito, aquele, um anjo, tudo aquilo que eu acredito, o que eu acredito geralmente é a fonte emissora. Quem é cristão acredita que é alguém lá, um anjo, quem é espírita acredita que é um espírito, quem é ufólogo, ufólogo não, quem é aficionado por ufologia acha que é um ET que está se manifestando, mas hoje eu acho, porque certeza eu não tenho, que estou acessando a mim próprio, eu mesmo estou acessando essa inteligência que está aqui movendo para eu falar com vocês agora, e essa inteligência não tem limites. Posso não ter estudado, mas a inteligência aqui não tem limites, né? Então, essa questão de ser contatado, a gente sofre muita influência do meio. Você já ouviu falar de ufologia, você já ouviu falar de ET, você já viu filme de ET, você já viu filme de fenômenos paranormais, você ouviu tudo isso aqui, aquilo fica tudo dentro do seu subconsciente. De repente, um dia você ouve alguma coisa e você acha que alguém te contatou. Alguém te contatou. Quem é que pode contatar? Primeiro, o maior contato que a gente pode ter é conosco mesmo, aqui, ó, né? E segundo, é que o meu conterrâneo Platão, ele falava muito sobre o mundo das ideias. As ideias estão aqui. Tudo que você pensa, tudo que a humanidade pensou, está no mundo das ideias. Então ela está aí à sua disposição. Então, qualquer momento você pode receber isso, captar essas ideias. Mas a ideia de quem? De todo mundo. Você captou aquilo. Não é ninguém especificamente querendo saber de você, né? Pode acontecer, claro que acontece. Toda regra tem exceção. Deve ter contato de alguma forma, contato telepático, contato de, sei lá, coisas que a gente desconhece, né? Tem tantos exercícios que a gente pode fazer mentais, de diversas, como é que se diz? De diversos interesses, né? Mas só quem pode asseverar isso é o próprio contatado, entre aspas, e o seu contato. Isso é muito difícil a gente conciliar os dois. O ideal seria ter que nem hoje aqui, que eu estou fazendo esse programa, ter do meu lado um contatado ou uma contatada e do lado o contatante. Ô meu querido, por que você é da onde? Sou daqui de lá. Por que você está querendo contatar fulano ou fulana? Qual é o objetivo disso aqui? O que sabe, esse tipo de coisas pode desaparecer. Gringo, você está falando besteira, mas é verdade. Como eu estou falando besteira? Esse seria o caminho mesmo. Se a gente pudesse ter provas, mas não é só prova, você não pode ser só São Tomé. Hoje eu sou São Tomé. E olha lá, e mais do que São Tomé. Mais do que São Tomé. Eu acho que tem que ser assim. O ceticismo, ele é maravilhoso. O ceticismo sadio, aquele que quer buscar a verdade. Não é desacreditar, não. Não é desacreditar. Cético não desacredita. Cético força que você busque argumentação para aquilo que você está falando. Mostre provas. Mostre argumentação. E qualquer cético verdadeiro, autêntico, ele vai ceder a uma boa argumentação. Vai dizer, tem razão, você mudou meu ponto de vista porque você me comprovou aquilo que você não conseguia. Então, Maria de Fátima Pascoal, cada um no seu processo. Eu fiz um programa aqui outro dia falando sobre isso, cada um no seu processo. Cada um é cada um. Não sei se você foi contatada, por quem você foi contatada, você disse que sim, eu não posso duvidar, de jeito nenhum. Agora, o que te contatou? Foi sua própria consciência? Foi alguma coisa que a gente desconhece? Não sabe. O que foi esse contato? O que queria? O que pediu? O que determinou? O que orientou? A coisa tinha que ser mais profunda para a gente buscar dar uma resposta melhor. Vamos seguir. O meu querido amigo Ivan Mangion Werneck, lá de Brasília, nossa, nos conhecemos mais de 20 e tantos anos, quase 30 já, de Alto Paraíso de Goiás. O que você acha da série Alienígenas do Passado, do teu quase conterrâneo Tsukalos e Companhia Limitada?
Eu acho um programa interessante para os aficionados da ufologia. O Tsoukalos tem o ponto de vista dele, né? Formou um ponto de vista e defende esse ponto de vista, mas a série em si é boa para os aficionados, para aqueles entusiastas da ufologia, os ufólatras, ufófilos. Eu acho que é um bom programa, mas sempre você tem que filtrar e buscar coisas mais concretas. Eu gosto, assisto raras vezes, mas quando eu assisto eu gosto. Eunice Rodrigues pergunta o seguinte: existem evidências sólidas de discos voadores? Isso tem. Existem sim. Existem evidências sólidas, inquestionáveis na minha opinião. Na minha opinião não, eles são inquestionáveis. Milhares e milhares de filmes, de documentos. Aqui. Agora, se o disco voador é do Brasil, da Chechênia, da Sérvia, de quem quer que for, não sei. Pode até ser, mas que as evidências sólidas de discos voadores são inquestionáveis. Disco voador existe, o que é, de onde vem, quem tripula, não faço a menor ideia. Melindareneta Mel pergunta: seriam os ETs pais de Adão? Putz, não sei, pode até ser, não sei. Adão existiu? Adão e Eva nessa historinha? Para mim é historinha. Adão e Eva, quem tem sã consciência não pode acreditar que alguém criou o homem, tirou a costela, fez a Eva e depois aí quem fez o Adão? Não sei. O ET? Difícil. Não acredito nesse tipo de... A nossa antropogênese, tá ainda... Na minha opinião, apesar da Blavatsky e de outros atores fabulosos, né? Eu acho que ainda está ininteligível para o ser humano, a nossa antropogênese. Liloca Teixeira: opa, adoro esse assunto. Sempre tenho sonhos com discos voadores. Avistei em maio de 86 e de lá para cá sempre sonho. Existem pessoas selecionadas para avistamento ou contato ou é só sorte? Não sei. Ô Grego, você faz um programa de ufologia e a sua maior resposta hoje foi não sei. Mas é verdade, sim, é verdade. Antes eu sabia muita coisa, hoje eu não sei nada. Interessante isso, né? Eu sonho muito com discos voadores também. Nossa, eu não estou aqui para contar minha história, não. Nossa, mas é bom, é bom. Sonhos fantásticos, sonhos com provas no dia seguinte, mas as provas são o quê? A tua mente funcionando, você tem que questionar tudo, infelizmente. Quanta coisa que a gente queria que fosse verdade, quando a gente sonha em lugares maravilhosos que a gente esteve, tudo, a gente queria que fosse verdade. É verdade? Não sei. Eu estive lá mesmo? Não sei. Como é que eu posso voltar para lá? Não sei. Então essa questão de sonho, como tem gente que sonha com discos voadores? Por que sonha com discos voadores? Por que entra em naves? Por que tem essa atração pelo fenômeno? Por quê? Será que é só televisão? Será que é só a mídia? Será que é só livros? Será que são só filmes que induzem a gente a querer isso aqui? Por que o subconsciente faz com que a gente tenha atração por isso, pelo tema? Você imagina, o filme Contatos Imediatos Terceiro Grau, acho que se eu tivesse um rolo daquilo lá, ele já estaria apodrecido, e tantas vezes que eu assisti. ET, o Extraterrestre, outros filmes desse, Viagem, como é que era aquele, do comandante Kirk, do Capitão Kirk, sempre tive essa atração. Por quê? Não sei. Sou contatado? Não creio que seja isso. Acho que é o achismo, hein? Estou sempre chamando a atenção para o acho. Isso é importante a gente perceber, o acho, né? O achismo. Alguma coisa aqui é o grande mistério que eu fiz na abertura do programa. É um dos maiores mistérios. Fora a vida, a procedência dessas coisas que viajam aqui, que fazem essas coisas, que tem tanto relato por aí, que contatam tantas pessoas, que fazem tantas coisas que deixam as pessoas assustadas, encantadas. É um grande mistério. Rosane Charão diz o seguinte, faz a pergunta: nós somos ETs? Não sei. Eu acho que nós somos T's. Nós somos terrestres. Se nós somos extraterrestres, não. Se um dia nós visitarmos Marte,
Nós somos extraselenitas, por exemplo. Extraselenitas porque já estivemos na Lua, então os selenitas nos veem como extraselenitas, né? Não sei se nós somos ETs, não sei a nossa procedência. Gustavo Gasparini pergunta: segundo a eubiose, todas as naves do sistema solar são de Agartha. Existe algo de verdade no dito... Bom, a primeira pergunta aqui, eu não creio que a eubiose, apesar de eu estar 15 anos fazendo programa com o Jorge Antônio Ouro, convivendo com a Sociedade Brasileira de Eubiose, eu acho que em momento algum a eubiose afirmou que todas as naves do sistema solar são de Agartha. Não tem disso. Existe algo de verdade no dito herança estelar sobre os sermos de outras pátrias siderais e estarmos na Terra para o cumprimento de provas e expiações até que regressemos a lugares de origem? Exemplo, Pleiades, Sírios, Arturos. Existe alguma veracidade na obra O Livro de Urântia? Bom, primeira pergunta aqui. Sobre sermos de outras pátrias siderais e estarmos na Terra para o cumprimento de provas e expiações até regressarmos ao lugar de origem. Bom, eu não posso acreditar, olha a palavra acreditar. Primeiro que eu não devo nada. Que eu tenha consciência, eu não devo nada. Segundo, não pequei em lugar nenhum. Que pecado é esse? Que pecado? Quem é que pode me julgar? Pecado. Eu nasci, meu pai e minha mãe fizeram amor. Eu nasci, que pecado que eu nasci? Não fiz nada, pecado nenhum. Então, eu não tenho pecado nenhum. Não tenho pecado nenhum, me recuso. Não tenho. Provas e expiações, não lembro de nada. Não sei de nada. Se eu já vivi em outro lugar, se existe vida ou não existe vida no passado, não sei. Não lembro. Eu estou aqui passando provas e expiações do quê? Do quê? Eu não lembro. Não sei. Eu não posso acreditar que eu estou aqui para pagar alguma coisa de alguma outra vida. Não sei. Então nós temos que ser lógico, nós temos que ser chato, nós temos que ser chatos. Nós temos que ser pé no chão. Você se convence de que você é pecador, de que você não sei o quê, de que você fez coisa errada na vida passada, e que você está aqui para pagar, e que se você for bom menino, você vai para um planeta de regeneração. Pô, gente, com todo o respeito, eu tenho que respeitar, porque eu caminhei trilhei esses caminhos, eu passei por esses caminhos, eu só posso falar daquilo que eu vivenciei, daquilo que eu passei, daquilo que eu transitei. Então eu não quero acreditar de que a gente é devedor de alguma coisa. Não quero. Eu particularmente, eu não aceito isso. Então, para a gente regressar ao nosso lugar de origem, eu acho que o nosso lugar de origem hoje, cabeça aqui, racional 100%, nosso lugar de origem é o chão, para onde vai todo mundo. Ou você vira pó na cremação, ou você vira pó na decomposição. Isso eu acredito. É para ali que nós vamos voltar. Isso é certeza. Isso é inquestionável. O resto tudo é questionável. Existe alguma veracidade na obra O Livro de Urântia? O Livro de Urântia, 30, 40 anos atrás, eu comecei a lê-lo, né? Nossa, 1.200 páginas, sei lá isso, ou 2.200, não sei, gigantesco. É interessante, tem uma história interessante, isso aqui. A hora que eu me deparei que no meio daquele livro de Urântia tinha comentários sobre religião, já senti que os emissores, os escritores, que são diversos escritores que fizeram em outras partes do mundo, cada um recebeu um trecho daquele livro e fez a composição de Urântia. Aí eu parei de ler. Parei de ler porque eu percebi que havia influência de coisas que não eram naturais das pessoas. O que eu quero dizer que é natural? Natural é uma coisa que eu vivencio, que eu vivo. Tudo isso aqui. Hoje, qual é o meu conhecimento? Meu conhecimento é aquilo que eu aprendi sozinho. Eu vivenciei sozinho. Eu comi um pastel, eu sei o gosto do pastel. Mas a maioria de quem não comeu pastel só vive da história. O pastel é gostoso, o pastel é disso aqui. Mas você já comeu? Não. Mas por que você diz que... porque o Zé falou, o Grego falou, o fulano falou que é gostoso. Mas você já experimentou? Não. Então a gente vive da verdade dos outros.
A gente vive da verdade dos outros. Então nós temos que aprender a viver da nossa verdade. Então essa questão, quando você vê uma influência de religião, por exemplo, você não esteve lá, você não sabe de nada, você não viu nada, só te contaram, está escrito em livro, tudo isso aqui, mas você sabe lá quem escreveu? Uma série de coisas, e você fica repetindo isso aí, tomando como verdade algo que você não vivenciou, caramba. Então, o livro de Urantia em si, cada um, eu respeito tudo. Você pode fazer o que você quiser, acreditar no que você quiser, você tem esse livre-arbítrio, essa liberdade de escolha, você pode fazer o que você quiser, Você tem essa escolha, essa liberdade de escolha. Agora, pense bem se é crença sua, ou se você é um ruminante, ou se você é um papagaio de repetição, ou se você passa para frente coisas que você não vivenciou, que é o que a maioria de nós faz. Entendeu? Então já é... Tá, deixa para lá. Willis Alexandre diz: se der, comentem sobre a Operação Prato, a noite oficial dos OVNIs e o caso Varginha. Bom, Operação Prato é um caso inquestionável. Nossa, ele envolveu militares lá em Colares, foi em Colares isso. Envolveu militares, foi uma operação fabulosa, machucou pessoas, tinha médicos envolvidos, tinha um monte de gente, foi um acontecimento inquestionável e se trabalha até hoje o que foi isso. Tem documentação visual, registraram também vídeos, a maioria são luzes, né? Mas o que aconteceu lá é inquestionável. Mas o que aconteceu lá? O que era isso? Ninguém pode afirmar. Ninguém pode dizer que eram ETs extraterrestres, ninguém pode dizer que eram isso ou aquilo, não tem. O fato aconteceu. Por que feriam as pessoas? Não se sabe. O que eles estavam querendo lá? Ninguém tem essa resposta ainda. Nossa, tem gente, o Vitório Peré, por exemplo, que é irmão, amigo, está lá sempre na ilha, ali buscando mais informações, os fenômenos continuam acontecendo, mas a gente não sabe qual é a origem, o que é aquilo lá. Mas é um caso fabuloso e merece muitos estudos, apesar de tantos anos ter acontecido isso. A noite oficial dos OVNIs é inquestionável, né? Objetos voadores não identificados, registrados por radares. O Osiris Silva estava dentro de um dos aviões, ajudou a perseguir, não lembro o cargo dele aqui agora, e era o brigadeiro na ocasião, e foram muitos objetos que apareceram sobre o Brasil, da mesma forma que apareceram, foram registrados e desapareceram. E o nosso querido Rafael Cury tem muita documentação, conversou muito com as pessoas envolvidas nisso, e é um caso clássico da ufologia brasileira. Ufologia, que eu diz, objetos voadores não identificados. E o caso Varginha é uma grande incógnita. Tem muitas conjecturas também, né? E o interessante do caso Varginha, eu nem vou comentar, porque eu estive lá uma única vez, não para pesquisar o caso Varginha. Amigos, colegas, ufólogos estiveram lá. Mas a vez que eu estive lá, as pessoas da cidade são avessas, elas não gostam de falar desse assunto, e elas não gostaram nem, os habitantes de lá não gostam nem dos pontos de ônibus ter formato de disco voador, a caixa d'água, essas coisas todas. Então, eles não acham que a cidade do ET é um bom título para a cidade. Não trouxe muita coisa para eles, não. Mas alguma coisa aconteceu lá, o que é, não se sabe. Capturar ET, não se sabe. O que era aquilo, não se sabe. Desenharam, fizeram no relato das 3 moças.
né? O Birajara pesquisou maravilhosamente bem, o Boaventura, o Jamil, o Wallace Albino, poxa, quanta gente foi lá, o Petit, o Pacatini, nossa, quantas pessoas estiveram lá pesquisando. E, curiosamente, hoje, Birajara afastado da ufologia, Pacatini afastado da ufologia, e tá aí, sem resposta para o caso Varginha. Ninguém pode afirmar nada. Nada. João Pedro Nunes, salve. Gostaria de saber se existe alguma correlação entre reptilianos e nirmanakayas. Nirmanakayas é o corpo terrestre do Buda. É um negócio complexo assim. Você pesquise sobre isso. Nirmanakayas com Y, tá? Gostaria de saber se existe alguma relação entre reptilianos e nirmanakayas negros. Dizem que existem reptilianos. Eu não sei se existem reptilianos. Eu já ouvi testemunhos de gente que teve contato com, presumivelmente teve contato com seres reptilianos, inclusive a ponto de serem feridos, né? Eu tenho que acreditar nas pessoas, mas o que elas viram era isso? Não era? Quando a gente está com medo, ou quando a gente está no escuro, ou quando a gente está aqui, a gente pode ver o que quiser. O que não deixa como é que se diz? O que não deixa de deixar dúvidas, digamos assim, de que as pessoas não tiveram contatos com seres reptilianos, né? Mas eu não gosto muito de falar sobre isso, não. Eu tenho uma aversão sobre isso, né? Sobre reptilianos, não gosto, eu acho que é uma energia densa. E nirmanakayas negros, então, também é uma opção minha de não querer comentar nada sobre isso. Se eu tenho a opção de falar de uma coisa linda e uma coisa feia, eu prefiro ficar na linda e me omitir da feia. Se existe, não sei, mas eu prefiro não saber. Também aproveito para perguntar sobre os recentes desenvolvimentos e esforços de empresas como a SpaceX, de Elon Musk, e a criação de um departamento aeroespacial do governo norte-americano. Estão relacionados com os contatos com os mundos intraterrenos. Existe algum plano de exteriorizar a hierarquia planetária através desses contatos com os referidos acima? Difícil responder. Esses projetos da SpaceX aqui que a gente tem visto, muitas pessoas têm satélites que a gente tem visto, as pessoas estão confundindo com naves dessa sequência. Existem grandes projetos, são projetos humanos de prospecção, eu acho legais. O que eu acho utópico é você ter se falado muito sobre exopolítica, visando, nós não sabemos nem se tem ET, não sabemos nem se eles nos visitam, se existir e nos visitam, e fala-se em exopolítica, gente. Você sabe o que é exopolítica? É relação política com civilizações de outras orbes, eu tô, né? Eu já viajei muito na maionese, nossa senhora. Mas hoje eu conjecturar de que eu tenho que me preocupar com o direito intergaláctico, com exopolítica, dessa forma de se criar um roteiro, alguma coisa para diplomacia com civilizações interplanetárias, é muito para minha cabeça. Sinto muito para quem é fã disso, respeito, mas não aceito e nem me interessa. Adriana Pesek diz o seguinte: até onde os espíritos de luz e o nosso espírito guia podem nos proteger desses seres ETs negativos? Tenho um amigo muito espiritualizado, de grande generosidade e humildade, mas que sofre com visitas de greys marrons. No dia 26 agora de janeiro, entre 3 e 4 horas da madrugada, ele viu um clarão no quarto, sentiu um forte calor e percebeu que estava sangrando pelo nariz. Tem o vídeo dele. Em contato com amigos experientes do assunto,
ficou sabendo que houve várias manifestações geológicas nesse dia, nesse horário, dia 25 de janeiro de 2020. São experiências. Eu, por exemplo, na minha juventude, eu falei que eu não ia falar do meu caso, nada das minhas experiências, mas durante muito tempo, na minha juventude, assim, depois que eu tive o avistamento, claro, eu acordava olha, durante a semana, pelo menos uns 6 dias, 5 dias da semana, minha mãe tinha que trocar travesseiro e tudo, porque eu acordava de madrugada com o travesseiro empapado em sangue, né? Eu não lembrava de nada. Não lembrava de nada. O sangue vertia pelo meu nariz e não era insolação, fui médico, fui tudo, não era nada disso. Sangrava. Por que sangrava? Eu não sei. Não sei. Eu tinha meus sonhos, tudo isso aqui, mas sonhos era sonho. Apesar de eu lembrar até hoje os sonhos, mas tudo bem, não posso ficar aludindo a isso. Então há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia, já dizia Shakespeare. Tem muitas coisas que a gente desconhece, tem muitas coisas que a gente não sabe os porquês. Não sei, nesse caso dele aqui pode ser um monte de coisas, pode ser, não sei. Essas questões, tem gente, é muito difícil, tem gente graduada. O John Mack, o famoso psicólogo, todo mundo conhece os da ufologia que estudam mais tempo. O John Mack foi enganado por uma jornalista, porque ela conseguiu se fazer paciente, dizendo que era uma paciente, e que tinha sofrido abdução, e que ela precisava que ele fizesse uma anamnese nela, que fizesse uma regressão e tudo isso aqui e tal. E ele deu relatório para todo mundo disso aqui, e depois no dia que ele estava contando o caso dele, olha que coisa, desculpe, o dia que num congresso ele estava contando o caso dela, ela se levanta no meio do público e diz: dá licença, tudo isso aí foi uma simulação. Fiz uma matéria, nada do que eu falei é verdade. Então vejam só, uma pessoa super experiente como o Dr. John Mack, PhD de psicologia, tudo isso aqui, foi ludibriado por uma jornalista que se fez passar por uma abduzida. Então a nossa mente é capaz de nos enganar direto, você sabe disso, a gente se engana direto. Então a gente não sabe o que é real e o que é irreal. O que provoca um sangramento, o que provoca um sonho, por que eu sonho com isso, por que eu sonhei que eu fui examinado por um ET numa maca, não sei aonde, acordo de manhã, tem 2 furos aqui no meu braço, um negócio que parece que é cicatrizado, o que é aquilo? Eu fui realmente operado? Não sei. Ou eu fui durante o sono me coçando, fazendo alguma coisa? Não sei. A gente tem que estar atento e procurar pessoas idôneas que possam te ajudar. Pessoas idôneas, que não tenham pré-conceitos, que não tenham conceitos já definidos, que não tenham, porque você foi assim, já sei, você foi abduzido. Não, ninguém pode falar um negócio desse. Psicólogo nenhum pode dizer que você foi abduzido, assim de cara, não pode induzir, nenhum terapeuta, nada. Tem que ser uma pessoa neutra, que possa te escutar, possa ver, tirar todas as possibilidades, assim como um bom ufólogo. O ufólogo bom é aquele, não é aquele que olha lá para cima e diz aquele é um disco voador. O ufólogo bom é aquele que elimina todas as possibilidades e chega e diz: olha, não sei o que é. Não sei o que é. Elimina todas as possibilidades, até chegar à conclusão de dizer: não sei, é um objeto não identificado, mas não consigo identificar. Não olhar para cima e dizer: é um disco voador, porque assim, foi um disco voador, é um UFO, isso aqui, registrar, publicar, botar nisso, botar naquilo, divulgar. Não. Então tem que ter pé no chão, equilíbrio, discernimento, paciência, seriedade. Margarete, só tem mais 2 aqui, já estamos terminando, tá? Margarete Maria Demarque. Se cada um cria o seu mundo, quem canaliza ET, vê ET ou disco voador, até que ponto pode ser geração do seu mundo? E como identificar o que poderia ser real, fruto da nossa imaginação? Grande pergunta que corrobora com tudo aquilo que eu falei durante esse programa aqui. Como identificar o que pode ser real, fruto da nossa imaginação? É discernimento. Discernimento, você
procurar rememorar tudo, recordar, tentar escrever, buscar elementos que possam comprovar se isso aqui é fruto da sua imaginação, um sonho, ou se foi algo real, buscar sinais, até que ponto pode ser geração do seu mundo. Isso, nós temos um mundo aqui dentro da nossa cabeça. O que eu crio é geração do meu mundo? Foi geração do meu mundo ou realmente aconteceu? Então, essa pergunta aqui, essa afirmação, essa pergunta da Margarete Maria Demarque, se cada um cria o seu mundo, quem que eu canalizo? Aí é que está, que ela fala da canalização. Pô, eu canalizei, povo da Terra, se vocês não mudarem com as explosões atômicas assim, assado. Quem foi? Quem é que está escrevendo isso aí? É o teu eu superior, o teu interior aqui que está clamando isso? Está clamando isso para a humanidade? Ou é alguém de fora, ou é ET, ou é um mensageiro, ou é um anjo, ou é um espírito dizendo, olha, e por que para você? E por que para você? Se pega um cara de comunicação, se pega um cara que fala da CNN, por exemplo, o maior âncora da CNN, e o ET fala para ele, mesmo assim esse âncora ali está limitado aos editores dele, tudo. Então eles têm mecanismos, eles teriam mecanismos de dar essas informações, essas canalizações, desculpa, estou falando muito aqui e não pus água. Então eles teriam recursos, tecnologias para interromper as nossas comunicações e falar para a gente, para todo mundo ouvir, Não, vai pegar um Zé qualquer, com todo respeito, e vai, não, você canaliza isso aqui, passa para o seu grupo isso aqui, para a gente não fazer tanta explosão, cuidar do meio ambiente. Pô, mas por que você está me contatando? Eu não consigo fazer, eu sou um garçom, eu sou um lavador de prato, eu sou um professor, eu sou um cientista, o que eu posso fazer? Você vai buscar alguém da mídia, vai buscar o governante do mundo, sei lá o quê. Sabe? Então, esse negócio de canalização é meio estranho, né? Por que vai canalizar? Por que vai mandar para mim? Por que não faz uma coisa em massa? Pensa. E como é difícil. Tá. Isso, até que ponto pode ser da nossa imaginação, então? Vamos pensar sobre isso. E quase a penúltima, o Paulo Mina fala sobre o seguinte: sobre as entidades que avistamos, são de outras galáxias ou interdimensionais? Não sei. O que a gente avista, primeiro, é o que teus olhos interpretam. Tem gente que consegue ver além do que nós vemos. Quantas pessoas, né? Eu só posso acreditar que o que você está vendo, eu respeito o que você está vendo, mas eu só vou acreditar quando eu ver também o que você está vendo. Aí você me descreve tudo isso aqui. Tá. Teve uma certa ocasião, só para ilustrar. Eu estava dando uma palestra no Cine Itaguaçu, mais de 25 anos atrás. E estava um casal, ela uma dona do lar e o marido médico do exército. E durante a minha palestra, essa senhora viu um ser do meu lado. Enquanto eu falava, tinha alguém do meu lado que ela viu aqui. Quando ela viu aqui, ela se assustou. Ela viu alguma coisa, o ser do meu lado. Já falei besteira. Ela viu algo do meu lado, né? Que era uma constituição humana, tudo. Ela olhou aquilo, se assustou, cutucou o marido. Você está vendo o que eu estou vendo? Ele falou, estou. Então, quer dizer, a pessoa testemunhou também. Sabe, agora o que era aquilo? Físico não era. Que está do lado, outras pessoas teriam visto. Por que aqueles dois só viram? Não sei. Então, o interdimensional, algumas pessoas conseguem ver, outras não. Eu acredito, claro que deve existir outras dimensões. São coisas que eu não alcanço ainda. Se você alcança, parabéns. Eu não alcanço ainda, não posso falar sobre isso, coisa que eu desconheço. Seria hipocrisia falar algo que você não vive, não sabe, não consegue. Finalizando, Fátima Knaip. Sobre os exilados da capela, fato ou ficção? Eu já respondi aqui. Eu não posso acreditar. Se você pode acreditar, parabéns. Eu já li o livro Exilados da Capela. Meu pai era espírita. Meu pai tinha uma biblioteca fantástica de livros espíritas. Eu li quase tudo. Já militei na doutrina espírita, já fui médium de cura, já fiz cirurgias espirituais.
N coisas, não importa. A história é muito bonita, mas eu achar que foi mandada uma turma que era renegada para cá, para esse planeta, para se redimir, tudo isso aqui, sinto muito. Eu não tenho a menor maneira de comprovar uma coisa dessas. Pode até ser verdade, mas eu não tenho a menor ideia sobre isso. Eu prefiro hoje viver o meu dia a dia, viver o agora e procurar em tudo, a verdade em tudo. Procurar assimilar aquilo, comprovar tudo aquilo que me dizem, que falam, que eu vejo. Até aquilo que eu vejo eu preciso comprovar. Porque eu posso ter ilusão de ótica. A gente vai ficando mais idoso, a idade vai e você começa a ter deficiências, né? Deficiência visual, você usa óculos, você tem uma série de... as coisas diminuem. É necessário isso. É necessário, não, é natural. Então você tem que olhar 2 vezes a mesma coisa. Você tem que ouvir melhor, você tem que discernir, e a maturidade é algo que só você não compra, é só o tempo para te dar isso. Então hoje, vou repetir mais uma vez, eu era mais feliz quando eu vivia iludido, né? Para mim era tudo uma maravilha, nossa, que mundo maravilhoso que eu vivia. Hoje, não. Hoje no meu ceticismo, eu posso estar mais satisfeito, porque eu sei que hoje, o que eu faço hoje é com o pé no chão. Faço com o pé no chão. Eu também fazia, mas só que era ilusão. Eu fazia de bom, como é que se diz? Na boa fé, como eu disse, né? Então hoje eu prefiro ser do jeito que eu sou. Buscar, contestar, buscar a verdade, respeitar o que eu estou ouvindo, mas buscar a verdade através de provas irrefutáveis. Então é isso aí, gente. Foi legal a gente estar junto. Me desculpem se a minha opinião diverge da de vocês, mas é isso. Enquanto a gente tiver respeito um pelo outro, vai ser legal. Porque eu respeito os caminhos de cada um, porque eu também tive os meus caminhos e continuo os tendo, e não posso criticar o caminho de ninguém. Então é isso, somos todos buscadores, estamos aqui para trocar ideias. Tem a comunidade UFOBRAS, né, no Facebook, UFOBRAS, onde a gente discute sobre isso. Está aberto para todo mundo, todos os tipos de conceito, preconceito, tudo lá, pode escrever de tudo ali, né, mantendo o respeito. Então nós estamos aí porque nós somos aprendizes. Eu só sei que nada sei. Um fraterno abraço e um feliz sempre.